De volta para casa, vamos ter muito vapo, né, Gerson? Se Deus quiser. Ficou bom? Oh, escrito Coringa. Ó, Gerson aí com a 20, né? Em homenagem à amizade aí dos dois, ele e o Vinícius Júnior. G20 agora, né, Gerson? Fazer o quê? A gente vai agora começar a nossa coletiva com a pergunta do sócio torcedor, que é o Henrique Ferreira. Por favor, Henrique, pode fazer sua pergunta para o Gerson. Boa tarde, Gerson. Boa tarde. Muito obrigado por voltar. Como você acha que jogar num país diferente do nosso assim pode agregar na sua volta ao Flamengo? E o que você espera da sua nova passagem pelo Flamengo? Primeiramente, boa tarde. Eu acho que é sempre bom a gente ter aprendizado na vida, né? Então, eu fui lá, aprendi novas coisas, aprendi novas maneiras de jogar. Como Coringa também aprendi novas funções. E sobre a minha volta, eu espero que seja da melhor forma possível. Espero que possa ser até melhor do que a minha primeira passagem, né? Trabalhando para isso. E com o elenco que a gente tem, eu acho que isso pode ser possível, sim. Gerson, aqui, Luana Trindade, da Flá TV. Conta pra gente sabe que você está muito feliz com o retorno, você já falou isso até aqui pra gente na Flá TV, mas fala um pouquinho sobre o momento de quando você foi recebido aqui, principalmente pelos jogadores. O Filipe Luiz, né, vocês são muito amigos, ele fala que vocês são irmãos, e ele te elogia muito, falando que você é um gênio. E logo o Filipe, que é experiente, sabe tudo de tática, enfim, como é que é isso para você receber um elogio tão importante de um cara como o Filipe Luiz e também a recepção de todos os jogadores, e principalmente dele? Para mim é uma satisfação enorme, né? Como você disse, um grande jogador, onde passou por grandes clubes, jogador de seleção, jogador de Copa do Mundo. E eu com 25 anos, né? Vou fazer 26, imagina, você está recebendo elogio de um grande jogador. Em questão de encontrar meus velhos companheiros, né? Como o Caio me disse no campo, parece que tu nem foi embora. A sensação de quando eu voltei aqui, que eu cheguei ali no estacionamento, foi que, na verdade, eu nem tinha ido embora. Tinha apenas ido ali fazer uma passagem rápida e voltei. Aqui, como eu falei quando eu fui embora, sempre me senti em casa, desde lá da portaria a todos os funcionários do clube. É uma alegria imensa, cara, é uma alegria imensa. É sempre bom trabalhar onde você está feliz, onde você se sente bem. E eu estou tendo mais uma vez essa oportunidade. Lembro de todo mundo, né? Nunca esqueci. Como eu falo sempre, não só nas minhas entrevistas, como na minha vida, cada dia a gente tem um aprendizagem, né? A gente sempre vai aprendendo com pessoas. Eu aprendo com meu pai aprende comigo, mesmo ele sendo mais velho do que eu, muitos anos, né? Mas a gente aprende com pessoas mais velhas, aprendemos também com pessoas mais novas. Em questão de ter brincado com o meu amigo, foi que lá eu só não joguei de lateral, até hoje, né? Só não joguei de lateral direito, nem de zagueiro, nem de goleiro, que de lateral esquerdo, de resto, já fiz tudo. Então, por isso que foi um pouco de brincadeira. Até de falso 9 eu já joguei, de centroavante. Então, acho que minha fala foi essa. Em questão da tia da cozinha ali, não só com ela, como com todos os funcionários. Desde quando eu cheguei aqui a primeira vez, em 2019, todos me trataram muito bem. Eu sempre fui um cara que, desde a minha infância, meu pai, minha mãe, sempre me ensinou a tratar todas as pessoas iguais, independente de quem elas sejam. Que se o presidente, ou se for a tia da cozinha, o faxineiro ou o porteiro, isso para mim nunca importou e nunca vai importar. Eu sempre trato as pessoas todas iguais, sendo elas quem seja. Então, isso foi uma coisa que eu tive de criação e coisa que eu levo para a minha vida e procuro também ensinar a minha filha e aqueles que estão sempre perto de mim. É mais Coringa do que nunca, mas o principal é o que esse clube pede, né? Que a grandeza do Flamengo pede é raça, muita raça, vontade de jogar. Sempre estar disposto a ajudar os companheiros, a ajudar o clube. Em questão disso, que eu falo até de lateral esquerdo, uma posição que eu achei que eu nunca ia jogar na minha vida, eu fiz lá. E, como eu disse antes, eu sempre busco todos os meus dias aprender alguma coisa. Tive a oportunidade de ir lá, tive a oportunidade de aprender. E o Gerson que volta hoje é um Gerson
sempre focado, Gerson mais maduro e com a cabeça em ganhar sempre pelo Flamengo. O principal motivo foi esse, ser o Flamengo. Quando você tá com a cabeça de sair de um clube, mesmo tendo proposta de outros lugares, que o Flamengo entra na situação, aí é complicado. Então, o principal motivo foi esse, por ser o Flamengo e ter a grandeza que tem, foi esse, ser o Flamengo. Esse foi o principal motivo, não tem outro. A concorrência é muito grande, ótimos jogadores. Se fala de Vidal, seleção do Chile, jogador que ganhou diversos títulos. Tem o Pulgar também, da seleção do Chile. Aí falamos também de Thiago Maia, excelente jogador. João Gomes também, onde acabaram a temporada jogando muito bem. Mas isso eu fico feliz, porque é muito bom para o Flamengo ter jogadores qualificados. Não tive frustração, até porque fizemos grandes coisas lá em Marseille. Em números de gols e participações, foi o melhor momento da minha carreira, onde eu tive a oportunidade de fazer 13 gols e dar 10 assistências. Acabando a temporada, classificando o time para a Champions League, podendo contribuir bastante, acabando a temporada como um dos principais jogadores do elenco. Então, eu não vejo frustração nenhuma, eu vejo que eu fui bem, mas, infelizmente, acabou de eu não ter um bom convívio com o treinador que chegou e optei por seguir minha vida de uma outra forma. Então, quando fala de frustração, é até uma coisa que eu acho que as pessoas que estão falando isso não acompanharam direito, assim, a minha passagem lá. Até entendo, porque também o campeonato francês começou a passar aqui agora, né? Então, de repente, não viram direito. Mas não fico chateado com isso, não. Porque eu sei o que fiz lá e os números estão aí. Os números não mentem. Na verdade, eu nem tinha conversado isso ainda com o meu assessor ali, mas eu acho que nós mesmo, brasileiros, erramos muito nesse sentido. Porque nós temos sempre praticamente os melhores jogadores, onde ajudamos muito os europeus com isso, cedendo nossos jogadores para lá. E nós mesmos criticamos o nosso futebol, onde a gente tinha que fazer do nosso futebol uma elite. Pensa, a gente tem os melhores jogadores, praticamente. Tem claro que existe muitos jogadores bons lá também. Mas a gente critica o nosso futebol, sempre fala que se voltar para o Brasil é um tiro no pé, onde a gente dá força para eles lá, falar o que nós mesmos falamos, mal do nosso país, mal do nosso futebol, onde, na verdade, eu acho, pensando assim por mim, agora eu estou falando por mim, que o nosso futebol tinha que ser uma elite. Tinha que ser uma elite. Pelos jogadores que temos, é só parar para pensar. O campeonato. Olha o campeonato, quantos clubes tem, como os jogos são difíceis. É difícil você ir num jogo e ganhar de 7-0, 5-0. Na Europa eu vejo direto acontecendo isso. Vem jogar aqui no Brasil, é 2-1, 1-0. Então, acho que, eu falando por mim, como ser humano, a gente tem que parar um pouco para pensar nesse sentido. Nós mesmos, brasileiros, acabamos batendo no nosso esporte, nos nossos jogadores, no nosso campeonato, onde agrega muitas coisas, como nós jogadores, né, que trabalhamos, vocês também como repórter. Eu acho que a gente tinha que dar mais moral para o nosso país, parar um pouco de pensar no país dos outros, pensar mais no nosso, que a gente cresceria muito mais. O momento, na verdade, não vejo como difícil, mas um momento de ansiedade, não, de querer resolver logo as coisas. Mas foi a primeira vez que eu participo assim de uma negociação, que eu deixo mais para o meu pai. Mas eu sempre em contato com o Bruno, era com o Marcos, que sempre me passava tudo, me passava tranquilidade que as coisas iam acontecer. Mas mesmo eu sabendo disso tudo, eu ficava nervoso, que eu queria que resolvesse logo. Eu acho que, como eu falei, quando se trata do Flamengo, do time do coração, além de ser meu time do coração, é um gigante. As coisas acabam que minha família também querendo que eu voltasse, eu querendo voltar.
Fiquei uns dias lá nervoso, tinha vez que eu mandava mensagem pro Bruno, aí Bruno, já resolveu? O Bruno, não, cara, estamos conversando e tal. Foi um momento ali que eu fiquei muito ansioso realmente, mas o importante é que no final deu certo e hoje eu estou aqui mais uma vez. Como eu falo em todas as minhas entrevistas quando toco em assunto de seleção, eu procuro sempre trabalhar e fazer meu trabalho com excelência no clube onde é que eu esteja, para que surja uma oportunidade de estar representando meu país. Felizmente a Copa passou, não fui, fiquei triste, mas também fiquei mais triste ainda por a gente não ter chego e não ter conseguido ser campeão, onde isso não ia interferir em nada para mim, porque eu estando lá ou não, eu sou brasileiro, tenho que torcer porque tenho muitos amigos lá, companheiro. E o Flamengo, cara, o Flamengo, como eu falei, é um gigante. Os olhos estão sempre virados para o Flamengo. Mas para mim chegar na seleção, eu tenho que estar bem aqui, tenho que fazer bem, porque aí não adianta nada eu estar no Flamengo e não estar fazendo bem. Não adianta nada. Mas meu primeiro foco é no Flamengo, tenho que estar focado aqui em fazer as coisas e isso daí depois vem na consequência. Na verdade, eu falei com o Mister ali, só um pouco, né, na minha chegada. Em questão do Pelé, é uma tristeza enorme. Tá perdendo o rei, não tem mais o que falar, né? O rei do futebol. É um cara que fez do futebol, fez magia, não sei o que eu posso dizer. Eu não acompanhei, né? Mas vi os vídeos, porque não tenho idade. E o que eu posso dizer para você? Eu não posso falar pelas pessoas, entendeu? Eu acho que você perguntando para mim, como eu vou te dizer? Não sei o que eu posso te dizer, porque eu não posso falar pelas pessoas. Eu acho que cada um responde por si próprio. O que eu tenho para dizer é que eu, como pessoa, fico muito triste pela perda do Pelé. É sempre ruim a gente perder alguém, né? Ainda mais quando representa muito, porque o Pelé, nunca tive a oportunidade de conhecer ele, mas representava muito para o futebol. Fez o nosso futebol ser conhecido, né? Ele como brasileiro, até mesmo por ser negro. O que ele fez para o futebol fazer todo mundo respeitar o futebol foi uma coisa muito grande. Eu também não posso tocar muito no assunto porque eu não acompanhei muito, só vi por vídeo, mas o que ele fazia era magia. E o que eu deixo claro é uma tristeza enorme. E eu acho que eu não posso aprofundar mais nessa pergunta porque eu não posso ficar falando pelas pessoas, sabe? O que mais me fez falta, que eu senti falta, tudo, tô brincando. Minha casa, né? Minha família. Churrasco. Sol. Aí o sol tá quente pra caramba. O sol. Muitas coisas também que não posso ficar citando aqui. Muitas coisas que eu não posso estar aqui. Em questão do Mundial, mais uma oportunidade, né? Mais uma oportunidade. Tenho que agradecer ao Papai do Céu por estar dando mais essa oportunidade. A gente está podendo voltar a disputar esse campeonato mais uma vez. Espero que ocorra tudo bem e que a gente possa realizar os nossos sonhos. Eu acho que é isso. Marcos, uma das camisas mais vendidas, isso porque eu fracassei, né? Mas tá bom, vamos embora. Segue. Como eu falo, quando eu estou trabalhando, eu tento sempre, independente de onde é que eu esteja, tento sempre fazer o meu melhor. Fico feliz por ter feito uma boa passagem lá, Mais feliz ainda por estar voltando. E sobre o carinho da torcida, eu não tenho tanta coisa para falar, porque a palavra, na verdade, é gratidão, né? Gratidão. É como eu falei
na outra pergunta que me fizeram, imagine você jogar no teu time do coração, ganhar títulos e ser respeitado e ter um carinho da maior torcida do mundo. Acho que só quem vive que pode dizer, porque não tem como eu estar aqui explicando para você o que é. Então, só tenho gratidão, dizer que estou muito feliz pela volta e agora eu tenho que devolver isso para eles dentro de campo. Na verdade, a camisa 20, eu já falei, né, na entrevista da Flá TV, foi uma homenagem ao meu parceiro Vini. E em questão da camisa 8, mais que merecida de estar com o Thiago, fez por merecer, como eu falei já, está jogando muito. Até quis dizer, não, se tu quiser, eu falei, não, mano, você mereceu. Minha história que eu fiz já passou, ele também fez a história dele. Então, nós dois sempre se respeitando, como eu disse antes, mais que merecido isso. Cara, como que eu vou te dizer? Eu tive oportunidade de continuar na Europa, mas nenhum dos projetos foram como o do Flamengo, como em poder voltar para um gigante, em ter possibilidade de ser campeão, sempre estar disputando títulos. Na verdade, os outros projetos não foram ambiciosos como o do Flamengo, onde o clube entra em todas as competições sempre para ganhar, sempre disputando título. E eu já tive minha primeira passagem aqui, venci algumas coisas, mas eu quero, com essa minha passagem agora, me escrever minha história, na verdade, como um vencedor. Eu venci na minha primeira passagem, agora na segunda passagem quero ser vencedor. Então, para mim não foi nada difícil voltar para o Flamengo, ainda mais quando eles me apresentaram o plano que eles tinham de carreira para mim. Como eu falei, temos que dar mais atenção para o nosso futebol brasileiro, que nós podemos se tornar uma potência mundial. Como eu falei, eu venci na minha primeira passagem, agora eu quero ser um vencedor. Me ser escrito na história como vencedor. E, cara, quando você vem para o Flamengo, não tem como você pensar em outra coisa. Quando você vem para um gigante, não tem como você ter dúvida. Aqui, quando você veste essa camisa aqui, você entra para brigar por tudo que você disputa. E você tem que estar sempre ganhando. Se você for campeão hoje, passa 3 dias e tem jogo, você tem que ganhar. Já passou, já passou. Flamengo, você tem que estar sempre ganhando, tem que estar sempre evoluindo, tem que estar sempre concentrado em que você quer, porque aqui não pode errar, não pode ter dúvida, não pode ter incerteza, não pode ter insegurança. Como eu falei, o elenco, cada vez que você olha para o Flamengo, o elenco está mais qualificado, grandes jogadores de nível internacional, mundial. Então, voltei mais uma vez, como eu falei antes, para, se Deus quiser, a gente conseguir fazer melhor do que 2019, que é o sonho de todos, como o Marcos falou também. O Flamengo é um monstro, quanto mais ganha título, mais título quer. E nós jogadores aqui trabalhamos para isso, sempre focado, sempre determinado e todo mundo em uma só direção.